Todo siso precisa ser extraído? Aguarda aí que eu vou responder para você. Eu sou a doutora Andressa Mesomo, da Benessere Odontologia Estética. Será que todo siso precisa ser extraído? Nem sempre. Primeiro, a dúvida mais comum dos pacientes: qual a idade ideal para tirar os sisos? Não tem exatamente uma regra, porém é aproximadamente aí com 19, 20 anos, entre os 18 e os 20 e poucos anos. Alguns sisos não vão ter indicação de extração. Alguns sisos vão nascer normalmente e vão se acomodar na cavidade bucal da forma ideal, vão entrar ali em oclusão, vai estar perfeito o encaixe dos dentes e não vai ter indicação de extrair esses dentes. Porém, o siso é um dente que nós, como espécie, como Homo sapiens, temos a tendência de deixar de ter esses dentes. Isso é um processo da nossa evolução como seres humanos. A nossa evolução não precisa mais de tantos dentes. Nós não caçamos, nós não comemos aí sem garfo e faca mais. Então esses dentes, eles estão deixando de existir. Só que essa evolução demora muitos anos. Então o que acontece é que o siso é um dente que tem menos espaço para se adequar ali na cavidade bucal, nem todo mundo tem espaço para que eles possam nascer. E também eles não têm mais tanta força de erupção em alguns casos. Alguns pacientes, inclusive eu, não tive um dos sisos, eu só tive 3. Um deles nem formou, simplesmente não existiu. E isso é uma tendência, tem alguns pacientes que nascem sem nenhum dos sisos. Às vezes só tem 2, às vezes só tem 3, porque é um dente que, com a evolução aí da nossa espécie, é um dente que tem a tendência de deixar de existir. Por isso que é um dente que dá tanto trabalho. Então, por isso que é um dente que normalmente precisamos extrair. Não significa que temos que extrair todos. Quais as indicações clássicas de extração dos sisos, então? Quando esse dente não tem espaço suficiente para nascer e só vai nascer um pedacinho do dente, e aí ele fica, a gente chama isso de semi-incluso. Então ele fica assim, meia boca, nem nasceu, nem não nasceu. Essa gengiva que fica ao redor do dente, ela não é uma gengiva colada no dente, ela não é uma gengiva grudada no dente. Ela fica solta em cima do dente. Então existe, entre a gengiva e o dente, existe um espaço, existe um sulco. E nesse sulco é muito difícil fazer a remoção dos alimentos, fazer a limpeza de forma adequada, e isso pode gerar cárie, isso pode gerar infecção dos tecidos, pode gerar mau hálito, e isso costuma normalmente inflamar e dar uma dor bem aguda, uma dor muito chata, que é um processo que nós chamamos de pericoronarite, que é uma infecção, uma inflamação ao redor da coroa do siso. Normalmente, quando os pacientes nos procuram porque estão sentindo dor no dente do siso, a gente tem uma pericoronarite instalada. Se esse for o caso, é importante primeiro tratar a pericoronarite, desinflamar, desinfeccionar e depois fazer a extração em outro momento. Porque quando está muito inflamado, o anestésico não pega muito bem, e aí esse paciente vai fazer uma extração de uma forma mais sofrida e não tem necessidade de sofrer durante esse processo. Ele pode ser mais suave. Então, primeiro trata a pericoronarite, resolve aquela dor, resolve aquela inflamação. Num outro momento, tira o siso e não espera dar pericoronarite de novo. Faz a extração antes que ele volte a doer. Esse é um dos casos mais clássicos de indicação dos sisos. Existe ainda alguns casos em que o siso até nasceu, mas ele está muito fora de posição,
ou ele está muito lá no fundo, é muito difícil higienizar e esse dente fica inflamando, fica também gerando cárie, porque o paciente não consegue limpar. Nesses casos, a gente também prefere indicar a extração desse dente. E em alguns casos, eles não vão conseguir sair de dentro do osso. Ele existe, mas ele não nasce, ele fica totalmente incluso, fica lá dentro do osso. Nesses casos, é preciso avaliar com exames de raio-x e exames também de tomografia. A gente precisa analisar a posição desse dente e a anatomia, o formato desse dente, se ele está próximo do nervo, se ele está próximo da raiz do segundo molar, se ele vai ter algum tipo de contraindicação. O que é melhor, remover ou deixar ele ali sem mexer? Isso são decisões que o cirurgião vai tomar. Em alguns casos, nós até podemos deixar os dentes inclusos e fazer um acompanhamento radiográfico desse dente, ver se não vai gerar nenhum cisto ao longo dos anos, ver se ele não vai dar nenhum problema, se ele continua ali quietinho, incluso, e aí tudo bem, não precisa extrair. Mas em outros casos ele pode estar muito próximo do dente vizinho, por exemplo, e causar uma reabsorção, um problema na raiz do dente do segundo molar. E aí sim é melhor extrair o siso antes que você perca o segundo molar. Porque o siso não faz falta, mas o segundo molar faz bastante falta. Então, nesses casos também é importante indicar a extração dos sisos. De qualquer forma, sempre que o paciente faz uma avaliação, aqui na Benessere nós gostamos de radiografar todos os pacientes. Na primeira consulta fazemos uma panorâmica aqui mesmo na clínica e essa panorâmica já me dá a visão dos sisos, de quantos dentes tem, qual é a anatomia das raízes, se está próximo ao nervo ou não, se tem indicação de extrair ou não. Em alguns casos a gente solicita tomografia, em outros casos nem vai ser necessário esse outro exame, para a gente poder avaliar e indicar para você se você pode manter os seus sisos com segurança ou se vai ser necessário extrair. Se for necessário extrair, não tenha medo da cirurgia, porque você pode fazer a extração dos seus sisos dormindo, você pode fazer com sedação. É um médico anestesista, vem aqui na clínica, faz você dormir e quando você acordar você já está livre dos seus sisos. No pós-operatório vai fazer medicação, nós vamos acompanhar o pós-operatório fazendo aplicações de laser, passando todo um acompanhamento aí para que você tenha o máximo de conforto nesse período, já que se nesse caso nós tivermos que realmente optar pela extração. Não é nenhum bicho de 7 cabeças também tirar os sisos e muitas vezes a cirurgia de extração vai ser sim necessária. Espero que você tenha gostado, tirado as suas dúvidas. Se o siso está te incomodando, vem aqui para a Benessere, nós temos um time de especialistas e vamos avaliar o seu caso para indicar ou não a extração do seu dente. Um beijo e até o próximo vídeo.